Se você é profissional da saúde, se você tem sua clínica, você já deve ter notado clínicas que estão sempre com a agenda lotada, que estão sempre com alto faturamento e alto fluxo e que conseguem expandir com muita facilidade. E você deve ter se perguntado, o que eles têm que eu não tenho? Então, nesse vídeo eu vou te contar a diferença entre clínicas prontas para expansão, daquelas clínicas que estão sempre lutando para buscar novos pacientes, lutando para aumentar o seu faturamento. Então, fica até o final que nesse vídeo você vai obter insights muito importantes para o seu crescimento de imediato. Bom, como consultor, a gente observa sempre uma nítida diferença entre as clínicas que têm muita saúde financeira daquelas que não. Uma clínica que ela é pronta para expansão, uma clínica que ela é sólida, ela é formada de processos e não de pessoas. Ana, como assim? Me explica melhor isso. Então, para você manter uma clínica de alto fluxo, aquela clínica que utiliza o poder de escala da internet, aquela clínica que tem alto faturamento, né? Aquela clínica que expande, como muitas redes de franquia, essas empresas elas são feitas de processos e não de pessoas. Como assim? Então existem departamentos específicos que são chaves para o crescimento. O primeiro departamento fundamental para o crescimento de uma empresa é o departamento de marketing. E eu sei que você já sabe disso, eu sei que você tem vontade de utilizar o poder de escala da internet, mas você talvez está terceirizando isso para uma agência. Você está colocando na mão de pessoas. Você acha que contratando uma agência, essa agência vai te trazer um resultado sólido e palpável para dentro da sua empresa. E não é assim que funciona. Então, o primeiro ponto é, você precisa dominar o processo. Então, não tem mais como você terceirizar para pessoas ou para empresas esse processo que tem que ser da sua clínica. Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente implementa isso dentro das clínicas que querem expandir, querem aumentar o seu faturamento? Através de um departamento. Então, a própria clínica, né? Às vezes, quando a gente fala em departamento, a gente fala de uma pessoa, de um gerente, de um gestor ou do próprio profissional. Ele tem que entender toda a estratégia de marketing daquela empresa. E toda estratégia de marketing, ela tem que ser personalizada de acordo com a missão, com a razão, né? De acordo com os entregáveis daquela empresa. Cada clínica, ela possui um entregável diferente, ela possui uma gama de serviços diferente. É por isso que nós implementamos o funil da agenda lotada, porque o funil da agenda lotada é uma estratégia de marketing personalizada para aquela empresa. A partir do momento que você tem essa estratégia interna dentro da sua empresa, você não depende mais de pessoas, e sim você depende do processo. Pessoas, elas podem sair, pessoas mudam de emprego, pessoas mudam de cidade, e você não vai ficar à mercê de estar sempre procurando pessoas novas e dependendo de criar novas estratégias. Então, o primeiro ponto é você ter a estratégia bem desenhada e desenvolvida dentro da sua empresa. E aí sim você pode terceirizar ou colocar uma pessoa-chave dentro da sua clínica para tocar e garantir o funcionamento dessa estratégia, ok? Mas você não vai depender de pessoas e sim de processos. O segundo ponto de uma clínica de alto faturamento, uma clínica que expande, aquela clínica com saúde financeira, você deve conhecer várias clínicas e deve se espelhar nessas clínicas, é que elas têm um setor de agendamentos. O que é isso? É um setor comercial. Então, o marketing ele vai trazer uma demanda muito grande de potenciais pacientes, mas é o setor comercial que ele é responsável pela conversão desses pacientes em consultas e em vendas de procedimentos.
E outro maior erro daquelas clínicas que não conseguem crescer é que elas também terceirizam isso. Elas, às vezes, até tentam utilizar de um processo, de um CRM, ou elas pedem para a agência de marketing fazer isso e elas nunca dominam esse processo. Elas nunca conseguem desenvolver esse processo bem detalhado dentro da própria empresa. E isso faz com que essa clínica patine nesse quesito e perca muito faturamento. Isso faz com que essa clínica dependa sempre de pessoas terceirizadas. E isso não pode acontecer se realmente você quer ter uma clínica com longevidade financeira, com escala, né, com alto fluxo. Então está na hora de você ter o seu próprio processo comercial. Isso mesmo, a partir do momento que você tem a estratégia de marketing rodando, personalizada para sua empresa, você precisa ter um comercial personalizado para sua empresa também. Como que a gente faz isso? A gente implementa um fluxo dentro da clínica, a gente implementa um processo otimizado de como que elas vão lidar com essa demanda do marketing. Ou seja, é um funil dentro do funil. Eu chamo de funil do comercial, funil dos atendimentos. As pessoas que chegam até o seu comercial, o seu setor de agendamento, elas têm necessidades diferentes. Algumas estão prontas para aderir ao tratamento, para fazer aquela cirurgia, para fazer aquele implante dentário, para fazer aquela cirurgia plástica. Elas já estão no momento de compra. Tomara que todo mundo fosse assim, mas não é assim que acontece. Muitas estão ainda começando a colocar essa ideia na cabeça e se preparando para o momento do procedimento. Então, elas têm uma jornada de compra maior. E o seu comercial, o seu setor de agendamentos, ele tem que ser treinado para lidar com essa jornada de compra maior. Você tem que estar sempre presente na vida daquela pessoa que talvez vá fechar o tratamento daqui a 6 meses, mas ela vai fechar. Só que você tem que estar presente na vida dela, você tem que estar se comunicando, e isso a gente chama de fluxo do comercial. Então, se você realmente quer ter uma clínica de alto faturamento, de longevidade, você tem que ter esse processo do fluxo comercial. Por quê? As pessoas ali do seu comercial, elas saem da empresa, elas buscam um novo emprego, elas se mudam, você precisa realocar outro funcionário naquela posição, então você precisa ter a estratégia interna. Mais uma vez, você não pode delegar isso para uma agência terceirizada. Essa estratégia ela tem que estar dentro da sua empresa. Então, recapitulando, estratégia de marketing rodando interna, estratégia do setor de agendamentos rodando interna para cuidar dessas pessoas que têm uma jornada de compra maior. Isso vai colocar um dinheiro no seu caixa muito grande em médio e longo prazo. E o terceiro ponto é o financeiro. O seu financeiro ele tem que ser bem cuidado, bem estruturado. As suas alocações das receitas, elas têm que ser bem feitas para os departamentos, para nunca faltar dinheiro para imposto, para nunca faltar dinheiro para folha de pagamento, para nunca faltar dinheiro para o seu lucro, para o lucro dos gestores, né? Para o lucro das pessoas que estão ali como cabeça dessa empresa, tá? Então, se você realmente quer ter uma clínica de alto fluxo, alto faturamento que vai expandir, você tem que olhar com carinho e implementar esses 3 setores dentro da sua empresa: setor de marketing, setor de agendamento e o setor financeiro bem estruturado. Então, se você quer saber mais sobre essas estratégias, entre em contato com a gente. Aqui no link de descrição do meu canal vai ter um link que você fala com a minha equipe. Lá no Instagram também tem o meu link da bio, ele tem um ponto de contato para você falar com a nossa equipe, ou você pode mandar um direct. O que não pode acontecer é você continuar
com essas estratégias dependendo de pessoas que não estão te trazendo resultado. Então agora é o momento de realmente você profissionalizar a sua empresa e você colher resultados financeiros expressivos para a sua profissão. E eu te encontro no próximo vídeo.